Havendo Deus falado no Antigo Testamento, de Stephen Kong, volume 1, capítulo 3. Êxodo, as obras de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo 3, verso 2 ao 10. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levastes à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera o temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles caia espanto e pavor, pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedras, até que passe o teu povo. Ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste, tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre. Êxodo 15, verso 13 ao 18. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, verso 1 ao 6. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Êxodo 40, verso 34 e 35. Oremos. Querido Pai Celestial, entregamos a Tua palavra nas Tuas mãos e pedimos que Tu venhas parti-la, abençoá-la e concedê-la a nós. Pedimos isso no Teu precioso nome. Amém. Êxodo
é o segundo volume do Pentateuco de Moisés. No livro de Gênesis, vemos a vontade de Deus e percebemos como esta vontade é centrada no homem segundo o coração de Deus, o homem corporativo que é Cristo e sua igreja. Êxodo nos fala das obras de Deus. Aquilo que Deus prometeu em sua palavra, ele vai cumprir por meio de sua obra. Êxodo segue o livro de Gênesis muito de perto. No final de Gênesis, nos é dito que José morreu aos 110 anos, sendo então embalsamado e colocado num caixão no Egito. Logo no início de Êxodo está escrito: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Êxodo 1, verso 1 ao 6. Verso 1 e 6. Percebe-se imediatamente a conexão entre Gênesis e Êxodo. Portanto, Êxodo é a continuação da história que começou em Gênesis. A palavra Êxodo significa partida, saída. Nesse livro vemos como os filhos de Israel, que eram escravos, foram libertados do Egito. Em seguida, Deus os conduziu até que eles chegaram à terra prometida. Esta história registrada na palavra de Deus tem o propósito de nos advertir, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, 11. Lembremo-nos de que não estamos meramente estudando história. Embora seja história, trata-se de história na Bíblia, na palavra de Deus e, desse modo, serve como tipo para nós hoje. Na libertação dos filhos de Israel do Egito, vemos como Deus nos libertou do pecado, da morte, de Satanás e do mundo. Portanto, essa história deve ser algo muito pessoal para nós. Não devemos nos aproximar do livro de Êxodo como se fosse apenas história, mas devemos ver aquela história, a nossa própria história. Este é o propósito do livro de Êxodo. O livro de Êxodo pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte compreende os capítulos de 1 a 5. Por um lado, aqui vemos a escravidão, mas por outro lado, vemos o Redentor. A segunda parte compreende os capítulos de 6 a 18. Aqui temos a história da libertação, a qual nos fala da redenção. A terceira parte vai do capítulo 19 ao 40. Nesta parte, temos a revelação, e por meio dela vemos o povo redimido. Escravidão. Em Gênesis, vimos como Jacó e sua família haviam ido para o Egito para serem preservados da fome. Naquela época, José era primeiro-ministro daquele país. Deus abençoou os filhos de Israel durante aquele período no Egito, de modo que eles viveram tranquilamente. A primeira parte de Êxodo narra a história dos filhos de Israel naquela nação. Logo que José, seus irmãos e toda aquela geração morreram, um novo rei assumiu o trono. O historiador judeu Joséfo nos conta que se tratava de uma nova dinastia, e o novo rei não conhecia José, nem o que ele havia feito pelo Egito. E muito interessante observarmos algo neste ponto. Durante as peregrinações de Abraão, Isaque e Jacó na terra prometida,
Deus os abençoou. Apesar disso, seu crescimento numérico foi pequeno. Após todos os anos de peregrinação, eles eram apenas 75 pessoas quando entraram no Egito. Eles haviam vivido em paz e prosperidade, mas a população era muito limitada. Entretanto, depois que eles entraram no Egito, Deus começou a multiplicá-los. Quando eles estavam sob perseguição e opressão, seu número cresceu tanto que, ao saírem do Egito, havia 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e uma multidão de outras pessoas que saíram com eles. A população total provavelmente alcançava entre 2 e 2,5 milhões de pessoas. Aqui você vê como o Senhor opera e como suas promessas são verdadeiras. Mesmo em meio a uma grande perseguição, Deus multiplicou o povo de tal forma que transformou uma família em uma nação. Entretanto, à medida que os filhos de Israel se multiplicavam no Egito, sob a bênção de Deus, o novo rei alarmou-se. Ele percebeu que os israelitas estavam se tornando cada vez mais fortes e passou a adotar medidas de opressão contra eles. O rei os colocou em trabalhos forçados para construir cidades, canais e outras obras semelhantes. Ainda assim, o povo continuou a multiplicar-se. Então o rei ordenou que todos os meninos que nascessem fossem julgados no rio Nilo. Isso era um genocídio, com o fim de eliminar a raça dos filhos de Israel, mas não deu resultado. O povo continuava a crescer em número. Os filhos de Israel estavam sob grande opressão e clamaram ao Senhor por causa de sua aflição. Sem que eles soubessem, Deus estava preparando um Salvador na pessoa de Moisés, o Redentor. Moisés nasceu em uma família de levitas que, sendo tementes ao Senhor, guardaram consigo a criança por 3 meses. Quando já não podiam mais escondê-lo, colocaram o bebê em uma pequena arca que haviam feito e a puseram no Nilo. A filha do faraó estava banhando-se no rio e, ao ver a arca, pediu à sua criada que o apanhasse e trouxesse para ela. Quando a arca foi aberta, o bebê chorou, e isso tocou o coração daquela mulher. Ela adotou Moisés como seu filho e o levou para o palácio. Joséfo, o historiador judeu, diz que o nome da filha do faraó era Termutes, e que o rei que governava o Egito quando Moisés foi criado chamava-se Ramsés IV. Quando pequenino, Moisés esteve sob os cuidados de sua mãe por algum tempo. Durante este período, a mãe pôde compartilhar de alguma forma sobre Deus e seu propósito com a criança. À medida que crescia no palácio, Moisés aprendeu toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e obras. Quando chegou aos 40 anos, surgiu no coração de Moisés o desejo de visitar seus irmãos, e ele foi vê-los. Lá, ele viu um egípcio batendo num hebreu, e sendo um homem de feitos poderosos, bateu no egípcio até matá-lo, e o enterrou na areia. Ao sair no dia seguinte, Moisés encontrou 2 hebreus que contendiam entre si. Ele tentou usar sua eloquência para fazer as pazes entre os 2, mas acabou sendo rejeitado por seu próprio povo. As notícias se espalharam e ele teve que fugir para salvar sua vida. Moisés havia falhado em sua primeira tentativa, mas Deus assim o permitiu, porque ele estava fazendo aquilo em sua própria força. Depois disso, Moisés esteve por 40 anos cuidando de ovelhas no deserto.
Ali ele desaprendeu tudo o que havia aprendido no Egito e foi ensinado diretamente por Deus. Quando chegou aos 80 anos, ele pensou que havia chegado ao fim de sua vida, pois no Salmo 90 ele afirma que o período de vida de uma pessoa é de 70 anos, e se ela for forte, poderá chegar até 80. Moisés havia abandonado toda a esperança de ser usado por Deus e de libertar seu povo. Mas quando ele chegou ao seu próprio fim, Deus teve seu início. Deus tomou a Moisés e revelou a si mesmo a ele na sarça ardente. O arbusto espinhoso ardia, mas não era consumido, pois Deus estava nele. Então Deus chamou Moisés e o enviou ao Egito para libertar seu povo. Aqui vemos uma analogia do amor de Deus para conosco hoje em dia. Quando ainda não conhecíamos o Senhor Jesus, nós vivíamos neste mundo sob o domínio do príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é o Deus deste século, o adversário, Satanás. Todos os que nascem nesse mundo estão sob a tirania dos deuses desse mundo. O príncipe deste mundo, Satanás. Sendo muito cruel, ele colocou todos nós em regime de trabalhos forçados. A vida neste mundo é muito dura e temos que trabalhar arduamente de modo a ter condições de sobreviver. Satanás nos faz trabalhar tanto ao ponto de tomar todo o nosso tempo, de modo que não temos qualquer condição de pensar em coisas espirituais ou na nossa alma. Este é o engano do inimigo. Ele nos faz totalmente ocupados com nossa subsistência em uma vida árdua, na qual não temos tempo nem mesmo para pensar em Deus e em nossas almas. Não apenas isso, seu propósito por trás de todas as coisas é nos levar à morte. Satanás sabe que está destinado para o inferno e deseja companhia. Lembre-se, Deus não criou o inferno para o homem. O inferno foi criado para Satanás, mas ele tenta levar consigo o maior número de pessoas que lhe for possível. A Bíblia nos diz que estávamos mortos em delitos e pecados, e esta era a nossa condição. Estávamos desamparados e sem qualquer esperança, mas sem que soubéssemos. Deus estava preparando nosso Salvador. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho a este mundo, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para que ele pudesse nos libertar da maldição da lei e nos conceder a filiação. Portanto, agradecemos a Deus por ele ter preparado o Salvador para nós. Cristo veio a este mundo. Sabemos que nosso Senhor Jesus é maior do que Moisés. Na pessoa de Moisés, vemos o Salvador dos filhos de Israel, mas nosso Senhor Jesus é o Salvador do mundo. Moisés falhou uma vez em sua vida, mas na vida do Senhor Jesus não há qualquer falha. O Senhor Jesus morreu uma vez por nós e obteve eterna redenção. Como damos graças a Deus por nosso Senhor Jesus, o Salvador. Libertação. A segunda parte do livro de Êxodo narra a libertação, Êxodo 6 ao capítulo 18. Deus enviou Moisés ao Egito para libertar o povo. Ele foi até Faraó e disse: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Ver Êxodo 5, verso 1, Êxodo 8, verso 1. Evidentemente, Faraó nem cogitava em deixar o povo ir. Deus teve que enviar praga sobre praga, uma sequência de 10 pragas, para forçar Faraó a deixar o povo ir. Por meio dessas 10 pragas, Deus não somente destruiu o Egito, mas também os deuses do Egito.
cada uma das pragas estava relacionada com algum dos ídolos que os egípcios adoravam. Desse modo, Deus destruiu tanto a nação como os deuses do Egito. Faraó não cedeu até que veio a última praga, a morte dos primogênitos. Naquela noite, o anjo de Deus passou por toda a terra do Egito e matou todos os primogênitos, tanto de Faraó como dos escravos e dos animais. Todavia, Deus preparou um caminho para os filhos de Israel, o Cordeiro Pascal. Deus disse aos filhos de Israel que cada família preparasse um cordeiro no 10º dia do primeiro mês. Deveria ser um cordeiro sem defeito, o qual seria guardado por 4 dias. No 14º dia, ao entardecer, cada família deveria reunir-se em sua casa e imolar o cordeiro. O sangue do cordeiro deveria ser colocado nas ombreiras e na vega da porta. A família toda, então, assaria o cordeiro no fogo e comeria a carne. Quando o anjo visitasse a terra do Egito, naquela noite, ele passaria ao largo das casas onde houvesse sangue na porta. Contudo, se não houvesse sangue, ele entraria e mataria o primogênito. Esta é a Páscoa, no original, passar por alto. Ao obedecerem à palavra de Deus, os filhos de Israel foram preservados pelo sangue. Os filhos de Israel também deveriam comer a carne do cordeiro. Qual é a razão disso? É que eles estavam a ponto de iniciar uma marcha para fora do Egito. E aquela carne lhes deu força para a caminhada. Eles a comeram com pressa, pois Deus estava pronto para conduzi-los para fora. Aqui encontramos outra analogia entre a libertação dos filhos de Israel e a nossa. Não fomos libertos por prata ou ouro corruptível, mas fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o próprio sangue de Cristo. Veja 1 Pedro, capítulo 1, verso 17 e 18. É somente por meio do sangue do Cordeiro que nós somos passados por alto, somos redimidos. Todos os outros métodos não têm utilidade alguma. Só existe uma maneira pela qual a destruição e a morte podem passar por alto de nós, por meio do sangue do Cordeiro. Damos graças a Deus, pois o sangue do Cordeiro foi derramado há 2000 anos, quando o Senhor Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. O sangue já foi derramado, mas nós o aplicamos sobre os nossos corações? Ainda que os filhos de Israel tivessem imolado o cordeiro, se eles esquecessem de colocar o sangue na porta, o anjo entraria e mataria o primogênito. Redenção. A redenção do Senhor Jesus é suficiente para todo o mundo. Seu sangue é mais do que suficiente para a remissão dos pecados do mundo inteiro. Como se pode explicar que os pecados de algumas pessoas sejam perdoados e os de outras não sejam? Isso não se deve à insuficiência do sangue de Jesus, mas ocorre porque algumas pessoas aplicaram aquele sangue sobre seus corações, enquanto outras se recusam a fazê-lo. Você aspergiu o sangue sobre a consciência de seu coração? Somente o sangue de Jesus pode purificar nossa consciência de nossos pecados. Somente o sangue de Jesus pode satisfazer a justiça de Deus. Somente o sangue de Jesus pode fechar a boca de Satanás, o acusador. Quão precioso é o sangue de nosso Senhor Jesus. Nele nós somos salvos. Nossos pecados são perdoados pelo sangue do Senhor Jesus. Todavia, isso não é tudo. A vontade de Deus na redenção não é que tenhamos apenas o sangue do Senhor Jesus,
mas também que tenhamos a carne. O Senhor disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6:54. O sangue de Jesus nos lavou, nos purificou, satisfez o que Deus exigia e fechou a boca de Satanás. Mas isso não é tudo. A vida do Senhor Jesus, representada por sua carne, está agora em nós. Nós a tomamos pela fé, tendo recebido o Senhor Jesus. Agora, Ele é a nossa vida, a nossa força, e por meio de sua vida, podemos marchar para fora do mundo e seguir o caminho rumo ao céu. Portanto, lembre-se, temos a vida do Senhor Jesus em nós. Somente por meio da vida do Senhor Jesus é que somos capazes de passar por este mundo até chegarmos ao céu. Quando Moisés estava tentando tirar o povo do Egito, Faraó não permitia que eles saíssem. Ao sentir a pressão que era colocada sobre si, Faraó tentou negociar. Vez após vez, quando vinha uma praga e ele não mais a podia suportar, ele dizia: eu errei. Faça a praga cessar e eu os deixarei ir. Contudo, quando a praga cessava, ele retornava à posição anterior e não os deixava ir. Então vinha outra praga, que de novo o afligia, e ele dizia: está bem, se vocês querem servir a Deus, sirvam-no aqui, mas não saiam. Mas sirvam a Deus aqui. Moisés então disse: não podemos celebrar a festa ao Senhor aqui no Egito, pois podemos sacrificar coisas que são abominação para os egípcios e seríamos apedrejados por eles. Não podemos servir nosso Deus aqui. Temos que caminhar por 3 dias no deserto para celebrarmos a festa do Senhor. Faraó respondeu: está certo, já que vocês têm que ir, podem fazê-lo. Contudo, não vão longe daqui, fiquem por perto. Não, disse Moisés, temos que andar por 3 dias. A pergunta seguinte foi: quem irá? Moisés respondeu: os homens, as mulheres, os velhos, os jovens, nossos filhos e filhas, nossos rebanhos e nosso gado, todos nós iremos. Então Faraó disse: não, os homens podem ir e servir a Deus, mas deixem a família aqui. Moisés respondeu: assim não é possível. Faraó replicou: bem, então vão com seus filhos e filhas, mas deixem os rebanhos e o gado aqui. Disse Moisés: nenhum casco de animal ficará. Tudo tem que ir conosco. Finalmente, naquela noite da Páscoa, Faraó disse: vocês podem ir, saiam rápido. Então todos saíram. Será que isso não é uma lição para nós hoje em dia? Qual é a razão primordial pela qual Deus nos salva? Ele não o faz apenas para que sejamos livres. Nós somos libertos, mas Deus não nos salva apenas para que sejamos livres e possamos viver do modo que queiramos. Antes, servíamos a Satanás e ao mundo, sendo que o próprio Satanás nos prendia junto a si. Mas Deus disse: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Ninguém pode servir a Deus estando em escravidão. Deus precisa de pessoas livres e somente quando somos libertos é que podemos servi-lo. O propósito da vida é servir a Deus e adorá-lo. Como podemos fazer isso se não somos livres? Como podemos servir a Deus se ainda estamos no mundo, habitando no Egito? Isso é impossível.
pois os egípcios vão interferir em nosso serviço. Eles irão dizer: não faça desse jeito. Vou mostrar-lhe uma maneira melhor de fazer isso. Infelizmente, o cristianismo de hoje está no mundo, tentando servir a Deus sem sair de lá. Não é de surpreender que hajam tantas coisas e métodos mundanos no cristianismo. A engenhosidade do homem tomou conta do serviço no cristianismo. No entanto, você não pode servir a Deus no mundo. Você tem que ser separado. Quem irá servir a Deus? A salvação de Deus é uma salvação familiar. Em outras palavras, cada casa deve ter um cordeiro pascal. Se a família for muito pequena, outra pessoa pode ser convidada para compensar. Mas haverá um cordeiro para cada casa. Esta é a salvação de Deus. Portanto, a salvação de Deus é para os homens, as mulheres, os velhos, os jovens, os pais, os filhos e as filhas. Não apenas isso. Também estão incluídos os rebanhos e o gado. Em sua redenção, Deus nos redimiu completamente. Toda a casa está incluída, com todas as coisas com as quais Deus nos abençoou. A vontade de Deus é que não apenas os homens e as mulheres o sirvam, mas também nossas crianças o façam. Servimos a Deus com todas as bênçãos que recebemos, com todas as coisas com as quais Ele nos abençoou. De fato, estas coisas pertencem ao Senhor, e assim devemos apresentar nossas famílias e nossas posses a Deus, e permitir que Ele seja servido. Esta é a maneira pela qual celebramos a festa do Senhor. Depois que os filhos de Israel celebraram a Páscoa e foram livrados da morte, eles imediatamente começaram sua jornada para fora do Egito. Deus os levou através do Mar Vermelho. É possível ir do Egito até Canaã por terra, pelo caminho da terra dos filisteus. Contudo, Deus não conduziu o povo através desse caminho. Deus disse que se eles fossem por terra e encontrassem oposição, poderiam se arrepender e querer voltar para o Egito. Portanto, Deus os levou através do Mar Vermelho, de modo que eles não pudessem voltar. Faraó e seu exército os perseguiram até o Mar Vermelho, e Deus o abriu. De modo que os filhos de Israel atravessaram em terra seca. Depois que eles atravessaram, o mar retornou, e todas as carruagens e soldados de Faraó foram submergidos. Finalmente, os filhos de Israel estavam fora do Egito. A mesma coisa é verdadeira para nós, hoje em dia. O Mar Vermelho é um tipo do batismo. Algumas pessoas dizem: eu creio no Senhor Jesus, mas não preciso ser batizado. A água não me purifica de meus pecados. É o sangue que me purifica deles. Acaso isso não é suficiente? Por que eu precisaria ser batizado? É verdade que as águas do batismo não purificam pecados, mas o batismo marca uma separação. Após o batismo, você estará separado para sempre do mundo. Antes de passarem pelo Mar Vermelho, os filhos de Israel serviram a Faraó porque pertenciam a ele. Deus os libertou e os conduziu através do Mar Vermelho. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios narra como o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho sob a nuvem, com as águas do mar em ambos os lados, tendo sido batizados com respeito a Moisés. 1 Coríntios 10, 2. O que é o batismo? Pertencíamos a Faraó, a Satanás,
ao império das trevas. Entretanto, através do batismo, não mais pertencemos a este reino e estamos fora dele. Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Através do batismo, fomos batizados em Cristo. Através do batismo, declaramos que pertencemos a Cristo e não mais ao mundo. Não pertencemos mais a Faraó, a Satanás e nem mesmo a nós mesmos. Pertencemos a Cristo. Isso é uma declaração, um testemunho e uma separação. Com esta declaração, somos separados do mundo para sempre. Agora, pertencemos a Cristo. Portanto, o batismo é muito importante. Se você sabe o que é o batismo, alguma coisa ficou marcada em sua vida, espiritualmente, quando você foi batizado. Ele lhe dá força para declarar, para permanecer no fundamento da separação. Você pertence a Cristo e somente a Ele. Isso é o batismo. Depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, surge o Cântico da Vitória, Êxodo 15. Neste cântico, Deus, pela primeira vez, revela aos filhos de Israel o propósito da libertação. Porque Deus os libertou, sabemos que Ele ouviu o seu clamor e foi tocado por sua aflição. Deus desejava libertá-los, mas qual era o motivo? Moisés disse: por tua misericórdia conduziste o povo que redimiste. Tu os guiastes por teu poder até a habitação da tua santidade. Tu os trarás e os plantarás no monte da tua herança, o lugar que tu, Jeová, fizeste tua habitação, o santuário que tuas mãos prepararam. Jeová reinará para todo sempre. Êxodo 15, versículos 13, 17 e 18. O propósito da redenção não é apenas sair, mas também entrar. Deus removeu os filhos de Israel para fora de um lugar para colocá-los dentro de outro. Deus os libertou tirando-os do Egito e levando-os até Canaã. Ele os tirou da escravidão e os levou a uma terra que mana leite e mel. Ele os tirou da fornalha ardente e os levou a um lugar de habitação. O desejo de Deus é libertar o povo para si mesmo e fazer dele seu próprio lugar de habitação. Ele deseja habitar no meio de seu povo e ser seu rei. Ele é o propósito da redenção. Revelação. Chegamos agora à última parte do livro, cujo assunto é revelação. Êxodo, capítulo 19 ao capítulo 40. Os filhos de Israel foram libertados e Deus os levou sobre asas de águia ao deserto do Sinai. Eles levaram 3 meses para chegar até lá, e durante este período Deus tratou com eles somente pela graça. Pela graça, Deus os libertou do Egito. Pela graça, Ele abriu o Mar Vermelho. Pela graça, Ele fez cair do céu o maná para que fosse sua comida. Pela graça, Deus fez a água fluir da rocha. Pela graça, Deus os conduziu até o Monte Sinai. Foi lá que Deus começou a anunciar o seu propósito. Ele disse: eu trouxe vocês até mim. Se vocês ouvirem minha voz e guardarem minha aliança, então farei de vocês o meu povo, o povo de minha propriedade peculiar dentre todas as nações. Farei vocês uma nação de sacerdotes, uma nação santa. Veja Êxodo 19, do verso 4 ao 6. Isso nos mostra o propósito de Deus em salvar-nos hoje. Seu propósito não é apenas que saiamos, que sejamos apenas salvos do pecado,
que saiamos para fora do mundo, que sejamos apenas livres. Não, Deus nos salvou para nos levar para dentro. Ele deseja fazer-nos entrar na terra prometida. Graças a Deus, pois nossa terra prometida é Cristo. Deus nos tirou do mundo e nos está colocando em Cristo para que possamos conhecer todas as riquezas que estão nele. Seu propósito é que, ao conhecer as riquezas de Cristo, possamos ter o mesmo caráter que Cristo tem, para que possamos nos tornar o lugar de habitação de Deus. Desse modo, Deus pode habitar entre nós, pode reinar sobre nós, enquanto nós podemos ser uma nação de sacerdotes servindo a Deus. Este é o propósito de Deus. Agradecemos a Deus por ter nos saído do lugar onde estávamos. Entretanto, já entramos experimentalmente em nosso destino. Conhecemos a plenitude que está em Cristo? Quanto mais conhecemos as riquezas de Cristo, mais somos transformados e conformados à sua imagem. Somente dessa forma, Deus pode habitar entre nós. Ele não pode habitar num ambiente estrangeiro. Deus só pode habitar num lugar que lhe seja agradável, um lugar que esteja em unidade com Ele. Essa é a razão pela qual temos que ser transformados. Tal transformação simplesmente significa que temos que sair de nós mesmos e entrar mais em Cristo. À medida que Cristo vai sendo formado em nós, a edificação de Deus se tornará realidade. Deus poderá habitar em nosso meio e ser servido por nós. Devemos ser um reino de sacerdotes. Este é o propósito de Deus. Deus revelou sua mente para seu povo e, para auxiliar a compreensão desta revelação de seu propósito, deu-lhe duas coisas: a lei, Êxodo 20 ao capítulo 24, e o tabernáculo, Êxodo 25 ao capítulo 40. Com estas duas coisas, Deus iria cumprir seu propósito em meio ao seu povo. 1. A lei. O ponto principal da lei são os 10 mandamentos. Deus deu aos filhos de Israel 2 tábuas de pedra. Na primeira delas havia 4 mandamentos, e na segunda, 6. A primeira tábua fala do relacionamento do homem com Deus. Fomos criados por Deus e existe uma responsabilidade, um relacionamento com o nosso Criador, aquele que nos fez. Portanto, os primeiros 4 mandamentos regulam nosso relacionamento com Deus. Ver Êxodo capítulo 20, verso 3 ao 8. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Todos os mandamentos acima relacionam-se a Deus. Os 6 mandamentos da segunda tábua tratam do relacionamento dos homens entre si. Fomos criados por Deus como semelhantes. Portanto, como devemos lidar uns com os outros? Devemos honrar nossos pais. Não devemos matar e assim por diante. A vida é basicamente um relacionamento, e a lei regula estes relacionamentos. Se os filhos de Israel guardassem a lei, poderiam viver e tornar-se o povo de Deus, pois tomariam sobre si o caráter de Deus. Num sentido, a lei de Deus revela seu caráter. Ela nos diz que nosso Deus é justo, que nosso Deus é santo. Ela nos diz que nosso Deus é singular, sem paralelo, e que nosso Deus é amor. A lei revela o caráter de Deus. Portanto, se eles guardassem os mandamentos, poderiam tornar-se o povo de Deus. No entanto, quando Deus lhes deu os mandamentos, o que foi que eles disseram?
Por 3 vezes eles repetiram: tudo o que falou o Senhor, faremos. Isso não é uma boa resposta? Não. É uma resposta imprópria, pois revela que eles não conheciam a si mesmos. Eles eram presunçosos, pois pensavam que eram capazes de guardar as leis de Deus, quando na verdade não podiam fazê-lo. Diante disso, nos perguntamos: por que Deus lhes deu a lei? Precisamos ir até o Novo Testamento para encontrar a razão. Em Romanos 7, Paulo nos diz que a lei é boa e que o mandamento é santo, justo e bom. Não há nenhum problema com os mandamentos. Se os guardarmos, viveremos e nos tornaremos povo de Deus. O problema está em nós mesmos, em nós, isto é, em nossa carne. Não há bem algum. Entretanto, os filhos de Israel não conheciam a carne. Foram necessários 40 anos no deserto para que eles descobrissem sua própria carne. Graças a Deus que ele lhes deu a lei. A lei é algo adicionado, não estando em oposição à promessa de Deus. Deus fez a sua promessa e a lei não é oposta à promessa. Pelo contrário, a lei encerra a todos no pecado, de modo a conduzir-nos como tutor a Cristo. Em outras palavras, se você sabe o modo correto de usar a lei, verá que nada é melhor do que ela. O que é a lei? Ela foi adicionada por causa de nossas transgressões, de modo que percebêssemos nossos pecados e não tivéssemos outra alternativa senão Cristo, para então buscá-lo e alcançá-lo. Se a lei serve a este propósito, não devemos considerá-la maravilhosa? Infelizmente, os filhos de Israel não perceberam isso. Eles pensaram que podiam cumprir a lei. No entanto, quando Moisés estava no monte, recebendo os 10 mandamentos, eles já estavam transgredindo a lei antes que ela chegasse às suas mãos. Eles adoraram um bezerro de ouro. Lembre-se de que os primeiros 3 meses após terem saído do Egito, os filhos de Israel estavam sob a graça. Contudo, a partir do capítulo 20 de Êxodo, Deus lhes deu a lei, e eles estavam sob ela. Como eles a transgrediram, vemos algo novo a partir do capítulo 34. Deus mantém sua aliança com eles, por meio da mediação de Moisés, não somente com a lei, mas também com a graça. 2. O tabernáculo. Deus deu a lei ao povo de Israel para revelar sua santidade. Contudo, Deus também ordenou que eles lhe construíssem um tabernáculo. Não podemos entrar nos detalhes do tabernáculo, mas agradecemos a Deus por ele. Provavelmente, tudo que guardamos na memória dessa parte da Bíblia é que a lei foi dada a Moisés no Monte Sinai. No entanto, a lei ocupa apenas alguns capítulos, Êxodo 20 ao capítulo 24. Do capítulo 25 até o 40, o assunto é o tabernáculo. Em outras palavras, o tabernáculo é o propósito de Deus. A lei é um meio para nos levar até o tabernáculo. Essencialmente, o tabernáculo nos fala de Cristo. João capítulo 1, verso 14, nos diz: e a palavra se tornou carne e tabernaculou entre nós, cheia de graça e de verdade. Quando o Senhor Jesus estava na terra, ele era o tabernáculo, cheio de graça e de verdade. O tabernáculo do Antigo Testamento era cheio de beleza e de glória, sendo que todas as coisas nele falam do Senhor Jesus. O altar de bronze, onde os sacrifícios eram oferecidos, fala do Senhor Jesus como nosso sacrifício. Por meio do sangue do Senhor Jesus, nossos pecados são perdoados. Nosso Senhor Jesus é a bacia de bronze,
onde somos lavados dia após dia. Não somos lavados apenas uma vez, somos lavados dia após dia, para que possamos servir ao Senhor. Ele é a nossa luz, a nossa vida e a nossa adoração, sendo que estes três aspectos são representados pelo candelabro, a mesa dos pães da propiciação e o altar de incenso, todos de ouro. O Senhor é a arca e o propiciatório. Tudo no tabernáculo fala do Senhor Jesus, daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez por nós. Deus nos preparou um caminho até Ele próprio. Por meio da obra consumada de Cristo, fomos capacitados a nos achegarmos a Deus, para adorá-lo, servi-lo e para ser-lhe uma casa na qual Deus possa habitar por meio de seu Espírito. Isto é redenção. Todo o livro de Êxodo nos fala de redenção. Temos de fato uma grande redenção e um maravilhoso Redentor. A obra de redenção é completa e, graças a Deus, nós somos os redimidos. Que os redimidos do Senhor louvem o seu nome. Oremos. Querido Pai Celestial, louvamos-te por teu grande amor para conosco. Enviaste a este mundo o teu Filho, nosso Senhor Jesus, para ser o nosso Redentor. Que maravilhoso Redentor Ele é! Ó, quão abrangente, quão completa e quão perfeita é sua obra redentora. Agradecemos-te porque hoje, pela fé e por tua graça, somos redimidos do Senhor. Sendo assim, não queremos sair em liberdade, queremos servir-te em tua casa para todo sempre. Possa o teu nome ser glorificado. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.